Olá, meu nome é Júlio César Borghetti, sou professor da Dom Alberto desde 2012. Atuo com o escritório de contabilidade no município de Lajeado, com o Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul e também como pesquisador acadêmico na área de Ciências Contábeis. Tenho mestrado em Ciências Contábeis pela Unicinos, sou formado em Contábeis pela PUC. Hoje nós vamos falar sobre planejamento e controle de custos, especificamente sobre custo padrão, custo meta e custo Kaizen. Nós temos no curso de Ciências Contábeis algumas disciplinas dedicadas ao assunto contabilidade de custos, mas são disciplinas de cunho introdutório. Geralmente trabalham então com a apuração dos custos e com alguns assuntos introdutórios de gestão de custos. Então hoje nós vamos aprofundar um pouco mais a área gerencial voltada ao planejamento e ao controle dos custos na produção. Dando início então, especificamente ao conteúdo da aula de hoje, nós vamos subdividir a nossa aula em 3 tópicos. O primeiro tópico então seria custo padrão. Custo padrão que nós vimos na disciplina de contabilidade de custos 2. E acrescendo então o conteúdo de custo padrão, nós vamos trabalhar também com outras 2 teorias que existem na contabilidade de custos, que são custo meta e custo Kaizen, que não são amplamente divulgados dentro do ambiente acadêmico a nível de graduação, são mais trabalhados a nível de pós-graduação. Em termos de controle, então, o custo padrão tem como premissa conhecer a realidade, compará-la com o que deveria ser, tomar conhecimento rápido das divergências e suas origens e tomar as atitudes para a sua correção. Então, basicamente, como nós vimos ao longo do nosso curso de custos 2, o custo padrão visa formar um padrão esperado de custos, padrão previamente estabelecido com base em um histórico de produção da empresa. Além disso, custo padrão serve como base de comparação. Comparação entre o que realmente ocorreu dentro da empresa e o que deveria ter acontecido. Então, nesse sentido, nós podemos fazer até uma analogia com o orçamento de custos. Nós temos um orçamento previamente determinado de custos e podemos comparar ele com o que realmente ocorreu. Então, o padrão tem essa relação íntima dentro do orçamento de custos. Importante salientar, pessoal, que a origem do custo padrão não é recente. Nós temos estudos que datam da época de 1972, correspondendo então à tradução de uma obra britânica editada originalmente em 1856 pelo Institute of Chartered Accountants in England and Wales, onde nós tivemos a primeira citação relacionada ao custo padrão. Então esse assunto não é nada recente, né, pessoal? A gente só tem então um crescimento, uma demanda maior pela utilização dele. Além disso, o custo padrão foi desenvolvido então para o auxílio à administração e apoio à decisão em indústria de produção em massa. Em especial, nós vemos hoje, dentro da contabilidade de custos, vários segmentos que existem. Por exemplo, o custo dos serviços, o custo para a venda de um produto ou na atividade comercial e o custo industrial. Então, especialmente na aula de hoje, nós vamos abordar todos os aspectos relacionados à contabilidade de custos dentro de uma indústria, deixando um pouco de lado a atividade comercial e a atividade de prestação de serviços. Quanto ao aspecto conceitual, nós vemos que a ideia básica do custo padrão é fornecer um padrão de comportamento para os custos. Um padrão de comportamento que seria elaborado através do tempo, ou seja, o que se espera que os custos apresentem ou qual é o comportamento que se espera que eles apresentem ao longo do tempo. Além disso, nas condições operacionais disponíveis, o custo padrão corresponde ao melhor custo que a empresa deverá apresentar na elaboração de seus produtos. Nesse sentido, então, o custo padrão está muito relacionado ao conceito de eficiência e eficácia, ou seja, aquele custo que se espera que se tenha, desprezando então algumas perdas no processo produtivo, ineficiências, ou aquele rapaz que chega segunda-feira, não estava a fim de trabalhar, ou chegou meio mal, fez o produto mal feito. Então, o custo padrão desconsidera todas essas ineficiências do processo operacional, né, que se torna então muito próximo aí de uma espécie de uma meta a ser cumprida. Não é, na verdade, o conceito de custo meta que a gente vai ver depois, é um pouquinho diferente. Mas seria um padrão ideal a ser perseguido pela empresa ou a ser buscado pela empresa. Além disso, nós temos que, contrastando com os autores anteriormente apresentados, que definem a terminologia de custo padrão como técnica ou sistema, temos outros autores, por exemplo, como Kasprzak, que é um que define então o custo padrão como um método de custeio utilizado para controle, em que é fixado um valor para um produto ou um serviço como meta,
considerando as deficiências que a empresa possui em seu processo produtivo. O que é importante salientar aqui, né, pessoal? Como nós trabalhamos com o custo padrão relacionado a um passado da empresa, esse passado geralmente está sujeito a ineficiências. Se eu pegar, por exemplo, meu histórico de produção do ano anterior, dentro desse histórico, dentro do custo histórico ocorrido, eu já vou ter algumas ineficiências. Aquele tempo que eu perdi de produção, alguma greve que pode ter acontecido, uma falta de mercadoria, uma sazonalidade de preço de algum item que eu comprei. Então, todas essas ineficiências, elas vão incorporar o meu histórico do produto. Então, em tese, né, pessoal, eu deveria elaborar um cálculo novo, considerando ou descartando essas ineficiências do processo produtivo. Essa figura define bem o esquema de custos que a gente tem, ou o esquema de conteúdos de custos que a gente trabalha dentro da graduação. Inicialmente, nós temos no canto esquerdo aqui os métodos de custeio. Métodos de custeio que a gente predominantemente estuda na disciplina de Custos 1, lá com o professor Rodrigo. Então, nós temos o método de custeio variável, onde só são considerados como custos aqueles valores variáveis, então, que são teoricamente que variam então conforme a quantidade produzida de mercadoria. Então, nesse caso aqui, todos os custos variáveis ficam controlados no estoque da empresa. Os outros valores são controlados como despesa, vão direto para o DRE. O que mais que a gente tem? O custeio por absorção, vocês bem conhecem, onde é necessário ratear aqueles custos indiretos para os produtos, né? A gente faz uma alocação com base em algum critério de rateio. Existe o custeio integral, né? Que está muito vinculado ao conceito de custeio por absorção. O ABC, que também é uma forma de custeio por absorção, porém a gente vai ratear antes os custos às atividades e depois vamos alocá-los aos objetos de custeio, que são os produtos propriamente ditos, e alguns outros métodos de custeio que a gente não trabalha na faculdade, como o RKW, por exemplo. São métodos de custeio que são abordados melhor em cursos de pós-graduação. Vale a pena salientar, né, pessoal, que o método mais aceito, ou o método aceito pela legislação brasileira para alocação e controle de custos é a absorção. Os demais, então, são somente aceitos a nível gerencial, para você trabalhar dentro do seu ERP ou dentro do seu sistema de gestão para controle e tomada de decisão. Além dos métodos de custeio, nós temos um outro tópico que nós não trabalhamos predominantemente dentro da graduação, que é o sistema de acumulação de custos. Acumulação não é um termo muito comum, tipicamente utilizado dentro dos nossos cursos. A acumulação se refere também à soma ou ao controle dos custos, ou como a gente soma ou realmente acumula eles ao longo do processo produtivo, que é o que a gente está trabalhando aqui. Então, nós temos, por exemplo, uma forma de acumular custos ou uma forma de controlar os custos por encomenda. Então, seria aquele processo produtivo em que nós teríamos uma linha de produção, onde há um pedido, uma encomenda de produção, e a gente controla os pedidos relacionados àquela encomenda especificamente. Vamos dizer o seguinte, que eu tenho uma padaria e que eu quero produzir um bolo que foi objeto de uma encomenda. Então, no momento que eu faço o pedido de bolo, eu poderia ter inclusive um relatório. Olha, utilizei 100 gramas de farinha, utilizei 1 hora de mão de obra, utilizei 500 gramas de açúcar, utilizei X gramas de glacê, por exemplo, e vou controlando os custos conforme os produtos e mão de obra e outros valores que foram utilizados para a produção daquela mercadoria. Seria, por um exemplo, de acumulação de custos por encomenda. Nós teríamos ainda formas de acumular custo por produção seriada ou produção contínua, onde nós temos um produto padronizado, por exemplo, carro. Nós temos uns produtos padronizados que saem e temos uma série de produção que é contínua, ela não se interrompe. Lógico, temos setups ao longo do processo produtivo, né, onde nós trocamos de um produto para o outro, mas nós controlamos os custos por processo ou por atividade dentro da linha de produção. Então, esse também seria uma forma de acumulação dos custos. Nós temos ainda produção em massa, que pode se desdobrar também dentro da produção seriada. Produção por operações.
Temos operações específicas que são realizadas dentro de uma unidade produtiva e outras operações que são realizadas dentro de outra unidade produtiva e se segrega os custos entre essas unidades. Temos ainda, então, como custear os produtos ou acumular os custos por ordem de produção. Isso nós vimos também dentro da disciplina de custos, né? E o custeamento por processo ou atividade, que está muito relacionado ao ABC, onde nós acumulamos os custos em relação a uma atividade, por exemplo, dentro da produção de carros, em relação à produção de uma porta, ou em relação à produção de um painel, ou a instalação de um painel dentro do carro, em relação à atividade de montar o banco dentro do carro. Nós vamos controlando o custo com relação a cada atividade que é executada ao longo do processo fabril. Depois somamos e alocamos aos produtos, né, para chegar no custo final do produto. Então essas são formas de acumular os custos, diferentemente dos métodos de custeio, né? São formas de somar os custos ao longo da linha de produção. E além disso, nós temos as formas ou sistemas de custeio. É importante salientar que são 3 tópicos diferentes. As formas de custeio não têm relação, mas não são conceitos análogos aos sistemas de acumulação de custos, nem aos métodos de custeio. Dentro das formas de mensuração, nós temos o custo real, que é um parâmetro necessário para a comparação de eficiência e eficácia com o custo orçado ou o custo padrão. Temos o custo estimado e orçado e o custo padrão. Então, que são conceitos que a gente vai trabalhar melhor na aula de hoje. Bom, o que nós temos em relação ao custo padrão? Temos algumas distribuições de responsabilidades. Nesse esquema no slide, nós vemos, por exemplo, uma segregação entre materiais diretos, mão de obra direta e custos indiretos de fabricação. Com o advento da produção moderna e com os sistemas de produção moderna, nós temos um deslocamento da soma ou do montante de custos dos materiais e da mão de obra para os custos indiretos de fabricação. Pensem bem, pessoal. Se nós temos uma linha de produção, temos uma estrutura instalada para a produção de produtos, o nosso custo de mão de obra, com a produção automatizada, ele fica cada vez menor, né, em relação aos produtos que são produzidos. E o nosso custo de material direto também, em relação ao custo do produto final, ele vai ficando cada vez menor, porque eu gasto muito para manter a minha linha de produção. E aquela minha linha de produção, se nós pensarmos em termos de custo direto e indireto, é só custo indireto de fabricação, que precisa de rateio para ser alocado aos produtos. Então, hoje, nós predominantemente temos custos indiretos de fabricação dentro de uma linha de produção. Custos relacionados à manutenção das máquinas, a planejamento e controle de produção, engenharia, né? Todos aqueles custos que são indiretos, mas que estão ali dentro relacionados à produção de um produto. Ainda na figura, nós vemos então que dentro dos custos de materiais diretos, nós temos áreas técnicas relacionadas então a compras e controladorias e nós temos também relações com quantidades e custo unitário de materiais diretos. Então são parâmetros que são controlados geralmente pelo setor de controladoria, que é responsável então pela elaboração da ficha de custo padrão. De alguma forma, então, a controladoria rateia ou rateia não seria o caso, mas encontra o valor de materiais diretos relacionados ao custo padrão. Da mesma forma, através de áreas técnicas do departamento de pessoal, as horas utilizadas e a taxa horária, ou seja, o custo de mão de obra por hora, nós chegamos no custo de mão de obra padrão relacionado a uma mercadoria. E os custos indiretos de fabricação, aqueles que carecem de rateio aos produtos, através dos departamentos de planejamento, controladoria e através do controle dos volumes de produção e das taxas de custo indireto de fabricação, são parâmetros que a gente utiliza. Nós chegamos também no custo indireto de fabricação padrão, relacionado ao padrão de uma mercadoria. Nós temos então nesse slide um fluxograma ou uma ideia que retrataria aí um processo de formação do custo padrão, um fluxograma de atividades ou atividades básicas necessárias para a formação de um custo padrão. Inicialmente, nós temos a análise e avaliação do desempenho real.
como é que a gente faz a análise e avaliação do desempenho real, o que ocorreu na realidade? Confrontando dois fatores. O primeiro deles é aquele custo padrão que nós havíamos previamente determinado, o desempenho esperado do nosso processo produtivo, que nós comparamos com o que realmente ocorreu. Olha, eu orcei produzir tal mercadoria com R$100, mas eu gastei 150. Então, esse confronto entre esses dois parâmetros, o custo que realmente ocorreu, por exemplo, R$150, e o nosso custo padrão 100. E eu vejo, por exemplo, que tem uma diferença aqui. Eu gastei R$50 a mais do que eu havia previsto inicialmente. O que eu vou fazer? Se eu tenho variações nos custos e elas são relevantes, o que eu posso fazer? Em primeiro lugar, identificar o tipo de custo que causou essa variação. Nós temos três opções. A primeira delas, custo de matéria-prima. Matéria-prima propriamente aplicada dentro do produto. Segunda possível causa de variação, mão de obra direta. Um rapaz que não soube fabricar direito o produto, errou na hora de fazer a solda na placa do chip ou aplicou o produto da forma errada dentro da linha de produção, e nós temos ainda custos indiretos de fabricação, ou seja, alguma ineficiência que eu tive dentro do meu parque fabril ou dentro do meu maquinário. Em seguida, depois que eu identifico então qual das três causas aqui, ou qual dos três itens aqui que causou a minha variação no custo, eu identifico se a variação foi de eficiência, custo ou volume. O que são esses três tópicos? Em primeiro lugar, análise de eficiência, análise de como ele foi utilizado. Por exemplo, se eu troco de fornecedor, supor que eu estou produzindo pão, né? Troquei meu fornecedor da farinha. Se a farinha for de menor qualidade, eu vou ter que modificar a forma de utilização. Talvez tenha que utilizar mais farinha para produzir o pão, e aí meu processo vai ser ineficiente. Se eu tiver uma variação de volume, por exemplo, determinado processo produtivo, eu posso necessitar de uma utilização maior de volume de fermento, por exemplo. E eu posso também ter uma variação de custo. Tive que comprar uma farinha mais cara, então gastei mais para produzir. Então tudo isso influencia no meu custo padrão de alguma forma. Após a identificação, então, da variação, nós temos a análise das causas das variações. Ou seja, se eu tive variação de custo de compra de mercadoria, eu tenho que negociar com o meu fornecedor, ver o que aconteceu. Olha, por que você está gastando mais para produzir a sua farinha? Bom, de repente eu vou ter que encontrar um fornecedor alternativo. Bom, se a minha variação foi de eficiência no uso da farinha, bom, vou ter que encontrar uma forma de utilizar menos farinha. Talvez vou investir em treinamento do meu padeiro para que ele saiba trabalhar melhor com farinha e vá gastar menos. Dessa forma eu vou bolando então estratégias para análise das causas das variações e vou então informar os responsáveis para que as ações corretivas ou as ações preventivas sejam tomadas, ou seja, visando corrigir os problemas. Então, esse processo resume bem o fluxograma de atividades de trabalho com o custo padrão. Nesse slide, nós temos algumas utilidades para o custo padrão. A primeira delas, então, a definição da política e programação do processo produtivo. A partir do momento que nós temos uma estimativa de custo para o produto, nós podemos saber, por exemplo, quanto que a gente vai gastar para produzir ele, ou seja, quanto de mercadoria que a gente vai ter que comprar, quanto de mão de obra que a gente vai consumir ao longo do processo produtivo, quanto de luz a gente vai ter que contratar para saber negociar, por exemplo, uma demanda contratada com o fornecedor de energia elétrica, enfim, definir então e programar o processo produtivo. Além disso, nós temos o controle do processo produtivo e o monitoramento de custos, que é o que estava no fluxograma do slide anterior. Olha, a partir do momento que eu pré-determinei meu custo padrão, eu posso comparar com o que ocorreu e monitorar as ineficiências. Então, é uma utilidade muito frequente. Formação inicial do preço de venda sugerido. Bom, você está começando a empresa, está começando o negócio, e eu não tenho um custo formado, ou não tenho um histórico de custos, posso pegar o meu custo padrão e utilizar para a formação do preço de venda. Estudo de viabilidade econômica de novos investimentos. Bom, o estudo de viabilidade econômica é um assunto à parte, né, pessoal? Um assunto de contabilidade financeira, de análise de investimentos. Mas um dos parâmetros essenciais para a análise de investimentos é o controle dos custos. Então, se você não tem o custo ainda previamente determinado, você pode elaborar um padrão.
A partir de critérios de engenharia, a partir de critérios de pesquisa que você tenha de concorrentes, ou até mesmo do expertise que você tenha na atividade. Olha, eu já conheço a atividade de produção de pão. Então, eu já sei que eu vou gastar, por exemplo, 50 centavos para produzir determinado pãozinho. Então, eu já posso utilizar esse custo para a formação do preço e analisar a viabilidade econômica do negócio. Além disso, eu tenho parâmetro para planejamento da eficiência no consumo de recursos demandados pelas operações, que está muito relacionado ao segundo item. E ele também serve como base para processo de elaboração de planos orçamentários. Então, no momento que eu vou formar meu orçamento para o ano seguinte, e eu não tenho um parâmetro previamente determinado de custos, eu posso utilizar o meu custo padrão. Além disso, parâmetro para melhorias no processo, atividades e redução de custo, como base de comparação entre o que realmente ocorreu e o que foi padronizado. Decisão entre comprar ou fabricar. Isso é um tópico relevante. A decisão entre comprar ou fabricar se resume num termo muito conhecido no mercado, que é a terceirização. Terceirização que é um modismo que surgiu aí dentro do processo produtivo de terceirizar determinados componentes dentro da minha linha de produção. Como é que eu vou saber se eu vou... Como é que eu vou tomar a melhor decisão entre terceirizar uma determinada parte do meu processo produtivo ou produzir internamente? Bom, tem que ter algum parâmetro. Um deles pode ser custo, qualidade, rapidez, né, no processo produtivo ou entrega do fornecedor. Pode ter alguma demanda financeira da empresa, que a empresa não tem capacidade de investir no parque fabril. Mas um dos fatores pode ser o custo propriamente dito. Então, o custo padrão pode servir de parâmetro sim. Olha, eu gasto R$10 para produzir internamente, mas o meu fornecedor se ofereceu para produzir essa mesma mercadoria por 9. Bom, então vale mais a pena terceirizar com ele, se ele conseguir me entregar no mesmo prazo, com a mesma qualidade, né, para atender alguns requisitos mínimos. E ele não vai me abandonar lá no meio da parceria também, né? Então, estabelecendo alguns critérios é um bom parâmetro para o processo de terceirização. Além disso, nós temos também base para avaliação de desempenho, que é basicamente o que a gente viu nos outros itens, ou seja, comparar o que realmente ocorreu na prática com o que foi orçado. Quais são os tipos de custo padrão que a gente encontra na prática? O primeiro deles é o custo padrão ideal, que seria uma espécie de um custo calculado de forma científica, seria um custo, digamos assim, quase que utópico, um custo almejado em última análise, que nós teríamos um departamento de engenharia que seria responsável por calcular esse custo aí, né, que serviria de parâmetro de análise de longo prazo. Olha, a longo prazo nós vamos conseguir mitigar as ineficiências que nós temos dentro do processo produtivo e vamos chegar nesse custo previamente programado. Além disso, ele prevê condições ideais de fabricação, ou seja, que a pessoa vai estar ali 24 horas disponível, não vai estar suscetível a erro ou vai estar suscetível ao mínimo de erros possíveis. Além disso, é uma referência não atingível, seria o custo ideal mesmo, aquele topo melhor, 100% de eficiência, sem setup, todos os parâmetros previamente determinados que vão ser 100% seguidos. Não tem falha de máquina, não tem falha humana, não tem greve, não tem problema nenhum. E se implementado, ele pode ser até um desmotivador, ou seja, você olhar, olha, tenho que produzir essa mercadoria a 10, mas eu jamais vou conseguir produzir ela a 10, chega a ser desmotivador, né? Porque eu não vou conseguir alcançar a meta mesmo, então para que eu vou me esforçar? E não é muito empregado. Geralmente a gente trabalha com uma estimativa mais próxima da realidade. Além desse método ideal, nós temos o método corrente. Corrente que não muda muito, então, a definição de corrente, né, das outras disciplinas. O custo corrente, o custo padrão corrente, é aquele calculado de forma científica, observado as condições correntes, as condições reais da prática daquele ano efetivamente que ocorreu. Então, tem a colaboração do departamento de engenharia e serve de parâmetro de análise de curto prazo. É aquele que serve como meta a ser atingido no mês seguinte. E ele é atingível e conduz efetivamente a melhorias dentro do processo produtivo. Além disso, então, nós temos o custo padrão estimado, que é baseado em parâmetros históricos ou desempenhos passados. Esse tipo de custo padrão geralmente tem algumas ineficiências. Se a gente olhar o histórico, né, gente?
não vamos ser hipócritas e imaginar que não tem algum tipo de ineficiência no processo produtivo, sempre vai ter. Então ele, de uma certa forma, não vai conduzir a melhorias, porque ele já tem os vícios do passado, ou seja, a pessoa vai continuar produzindo da mesma forma. Então o ideal, então, é que se migre do custo estimado para o corrente, visando sempre o ideal, né? Então, um parâmetro a ser atingido. Quais são as vantagens, então, de utilizar o custo padrão? A primeira delas, ele é mais rápido do que aguardar os fechamentos dos períodos contábeis para, então, ter acesso a essa informação. Para quem trabalha em empresa grande, sabe muito bem, né, pessoal? Geralmente 5, 6 dias úteis para fechar o balanço contábil do mês anterior. Então, o custo padrão traz informação imediata, né? Facilita a comunicação entre áreas, informação pronta e disponível, né? Garante a consistência entre as medidas de reporte e gerenciamento de custos dentro da empresa e tem flexibilidade, simplicidade e um custo razoavelmente acessível. Quanto às desvantagens, então, nós temos uma necessidade de associar os overheads, então, que são gastos gerais de fabricação, gastos indiretos que precisam de um rateio para os custos. E esses overheads eles precisam ser alocados aos produtos e isso acaba gerando então distorções que podem prejudicar as análises individuais dos itens, como definições erradas de preço, por exemplo. Sempre que eu considero um total de custos, que eu pego os custos indiretos e utilizo para a tomada de decisão, sempre vou correr esse risco de ter algum rateio mal feito, alguma distribuição errada dos overheads. Em empresas com mix extenso, então requer um sistema que forneça informações de custo padrão. Tem um sistema que vai precisar me auxiliar a fazer esse rateio. Muitas vezes, então, esse sistema ele tem um custo um pouco elevado e gera muitas informações e demanda um suporte ou uma equipe muito grande ou um custo muito alto para a geração da informação. Então, o benefício de tu ter informação disponível acaba sendo um pouco menor do que o custo da geração da informação. E ele acaba sendo deixado um pouco de lado. E ele não atende demandas de empresas com produção enxuta, pois ao associar desperdícios com overheads ou despesas gerais de fabricação, a distorção acaba sendo relevante na formação do custo. Então aquela empresa que tem uma produção muito pequena, um produto não muito padronizado, fica muito complicado de formar o custo padrão, sendo ele então geralmente aplicado a empresas de grande porte. Bom, como é que nós podemos avaliar então a variação do custo padrão? E esse gráfico é muito interessante, porque nós vemos então dois parâmetros geralmente utilizados. O primeiro deles é o preço, que está aqui na vertical, e o segundo deles é a quantidade, que está na horizontal. Relacionando os dois, por exemplo, o preço de compra de materiais diretos e a quantidade efetivamente utilizada na produção, nós podemos ter um preço padrão, que nós previamente dizemos, olha, nós esperamos comprar a mercadoria a R$10, mas na realidade nós compramos ela a 12. Então nós temos já no departamento de compras uma ineficiência de negociação possivelmente, ou proporcionada até por um preço padrão mal fixado. E nós temos as ineficiências de utilização, de aplicação na prática, que estão relacionadas à quantidade. Olha, nós esperávamos produzir uma mercadoria utilizando 5 unidades de determinado produto. Bom, mas nós utilizamos 6, então nós temos que rever esse processo aqui para mitigar essa variação aí. Multiplicando os dois, a quantidade vezes o preço, né, a gente tem a área e o valor necessário, por exemplo, para produzir o produto padrão e as ineficiências que ocorreram dentro do processo produtivo, já relacionadas dentro do gráfico. Esse mesmo gráfico a gente pode aplicar tanto para materiais diretos, preço e quantidade de materiais diretos, e para variações de mão de obra direta e custos indiretos de fabricação, porque ambos os 3 itens podem ser medidos tanto em quantidade como em preço, ou custo, né? Valor. Com relação então ao custo meta, o custo meta é um desenvolvimento ou um desdobramento do custo padrão. Inicialmente, o custo meta teve seu desenvolvimento em 1973, na fábrica da Toyota, no Japão. Toyota que teve um sistema revolucionário de produção que foi implementado e que culminou então no desenvolvimento da marca e expansão da marca para o mundo. Posteriormente, nós tivemos então o ambiente acadêmico japonês, que pegou então esse modelo de produção que foi aplicado lá em 1963 inicialmente e desenvolveu e publicou isso para o mundo.
Tanto que esse sistema chegou em 1990 no Ocidente. Então vocês pensem bem, pessoal, nós temos aqui o sistema automotivo. O sistema automotivo basicamente é regrado por concorrência acirrada. Nós temos grandes montadoras no mundo, Volkswagen, General Motors, Fiat, entre outras marcas aí que existem na Europa e nos Estados Unidos. Essa concorrência, então, sofreu uma certa agressão com base no sistema Toyota de produção. Nós tivemos uma certa mudança de paradigma com a entrada da Toyota, coisa que a gente vai ver melhor no slide seguinte. O que nós tínhamos, então, que a Toyota fixou lá em 1968? Esse esquema resume bem. Nós tínhamos um custo meta, e esse custo meta ele era formado pela diferença entre um preço de venda e um lucro desejado. Por que essa fórmula aqui, pessoal? Se a gente pensar na nossa disciplina de custos, não mudou muita coisa, né? Porque a gente pode trocar os parâmetros de lado da forma, somar de um lado, diminui do outro, diminui de um lado, soma do outro, mas não é assim. Essa é uma fórmula estática. Isso representa um processo de formação de custos, que começa desse lado aqui. Tá? Nós temos um custo meta que é almejado. Bom, mas esse custo meta ele parte do preço de venda. E o que os japoneses lá da Toyota diziam? Bom, nós formulamos um produto. Nós vamos vender para o mercado Toyota Corolla da tal e tal forma, visando aquele consumidor que já tem uma renda um pouco mais alta, que espera um carro com um volante de couro, um ar-condicionado, airbag, freio ABS, e formava um padrão de carro para ser vendido. Ia pesquisar no mercado, bom, mas quanto que o cara vai me pagar por esse carro? Ah, mas ele vai me pagar, vamos dizer assim, $50 mil. Bom, esse é o preço de venda que eu posso praticar no mercado. Porque os meus concorrentes, eles vendem o carro a 55. Bom, então eu vou ter que montar um carro com essas especificações que possa ser vendido por $50 mil. Mas, dentro desse carro, eu espero ter $2 mil de lucro. Isso eu já fixo previamente. Olha, para produzir aquele carro lá, eu vou poder vender ele a 50 e ter $2 mil de lucro. Bom, como é que eu vou fazer isso então? Bom, vou sentar com o meu setor de engenharia e vou bolar estratégias de produção para produzir aquele carro esperado e chegar naquele custo meta. O teto do custo meta é $48 mil, porque eu posso vender o carro a 50 e eu quero ter $2 mil de lucro. Se eu conseguir produzir a menos, melhor. Mas o meu teto do custo é $48 mil. Então, o que nós temos aqui? O surgimento muito forte do engenheiro de produção e do engenheiro de materiais. Por quê, pessoal? Isso muda o foco. Antigamente, ou antes de 1968, nós tínhamos a produção da mercadoria dentro da empresa, o carro, seja o custo que ele demandasse, não interessava. Nós aplicávamos a margem e mandávamos ele para o mercado e vendíamos. Nós mudamos o foco. Nós começamos olhando o mercado, praticamos um preço de venda que é previsto pelo mercado. Diminuímos a margem de lucro e chegamos num custo. Bom, mas eu tenho que me virar para produzir a mercadoria com esse custo. Por isso que ele é um custo meta. Tá? Então, é o máximo admissível para a produção de uma mercadoria. E esse sistema de planejamento dos lucros e gerência dos custos, ele ocorre, então, durante o processo de desenvolvimento do produto. Então, ainda não estou produzindo e entregando o produto para o mercado. E ele é o balizador do preço, o balizador do preço de venda é o mercado. E ele é uma técnica para gerenciamento do lucro em ambiente de acirrada competição. Quando nós olhávamos no slide anterior que o sistema de custo meta começou em 1968 na Toyota, no Japão, e se expandiu para o resto do mundo, nós tivemos um choque gerencial, um choque de gestão nessa época. Por quê? As empresas no geral, Volkswagen, General Motors, Fiat, geralmente utilizavam aquela forma clássica de formação de preço com base no custo. Pegava o custo que eu tinha de produção, aplicava uma margem, seja ele qual fosse o custo, e vendia o produto para o mercado. Mas a Toyota fez o contrário. Olha, eu tenho um custo meta que eu posso trabalhar. Por quê? Porque eu preciso vender o produto mais barato lá depois. E quem é que tem que se virar para melhorar a eficiência do custo ou para reduzir o custo? Departamento de engenharia. Porque o custo, eu tenho um custo limite que eu posso trabalhar, que é o custo meta. As principais utilidades, então, do custo meta são melhoria da eficiência dentro do mix produtivo,
Melhor controle então do ciclo de vida do produto, facilidade na implantação de novas tecnologias. Vou sondar o mercado, ver o que o mercado está disposto a aceitar e vou trazer esse custo para dentro da empresa. Uma maior facilidade de enfrentar a concorrência e, ao mesmo tempo, um incremento de competitividade no mercado, que todo mundo vai querer saber o que o mercado está disposto a pagar. Todo mundo, de uma certa forma, vai praticar os preços mais homogêneos. Então, aí muda a estratégia de venda. Não vai ser só mais preço, vou ter que oferecer alguma coisa a mais. Isso quem cuida daí, pessoal, é o pessoal da administração, do marketing, né? Nós aqui estamos falando de custos. Então, tem predominantemente essas utilidades aí. Além disso, ele tem alguns princípios. O primeiro dele é escutar a voz do consumidor. O consumidor que manda no produto, né? Ele que manda no preço de venda. Além disso, ele tem uma certa expectativa de garantir a sobrevivência da empresa. Por quê? Porque eu tenho um preço de venda previsto e eu já tenho uma margem de lucro previamente determinada. Então, de uma certa forma, eu vou garantir que o meu produto vai gerar lucro. Bom, como é que eu vou receber isso? Como é que eu vou trazer isso para dentro da empresa? Isso é outro critério. Como é que eu vou cobrar do meu cliente é outro assunto. Além disso, o projeto do produto determina o custo. Aquele projeto que eu fiz a sondagem no mercado vai determinar quanto que vai custar a minha mercadoria. E o custo determinado pelo preço, ou seja, sei no início do processo produtivo quanto que é o preço que vai para o mercado. Bom, desconto o lucro, eu sei quanto que pode custar a minha mercadoria. Então essa figura resume bem aqui as atividades do processo de formação do custo meta. Nós temos uma espécie de sinergia entre diversos fatores. Primeiro deles, pesquisa de mercado. Importante saber o que o meu consumidor está pensando. E uma sinergia do mercado com o produto, ou a definição do produto e do fornecedor, a análise da competitividade do mercado, pesquisa de mercado, a margem de lucro esperada pela empresa, as características do produto e a margem desejada pela empresa e aquele custo máximo que é admissível. Bom, se puder praticar um custo menor, melhor, né? Nós passamos então ao terceiro estágio de planejamento e controle de custos. Nós tínhamos inicialmente o custo padrão, nós tínhamos depois o custo meta. Nesse momento, então, nós vamos ver o que é o custo Kaizen. Então, essa figura retrata muito bem o que é o custo Kaizen. O custo Kaizen, então, ele decorre das duas formas anteriores, do padrão e do meta. Ele é uma espécie de evolução. O custo Kaizen, ele prevê, então, a redução de custos durante a fabricação do ciclo total de vida de um produto. Ou seja, antes da fase de produção, pode trabalhar com um período de sustentação de custo. Ou seja, trabalha com aqueles conceitos de melhoria continuada, de que o processo produtivo sempre pode evoluir de uma meta para uma meta melhor ainda, sempre pode ser revisado ao longo dos ciclos de produção. Com isso, então, ele é uma sequência então do custo meta juntamente com o custo padrão e ele busca então o melhoramento contínuo e a redução dos custos também durante o ciclo produtivo. Diferente então do custo padrão, onde se estabelece um padrão, ele objetiva a constante redução dos padrões estipulados pelo custo meta. E ele pode ser chamado também de uma técnica de gestão de lucros, ou seja, eu pego então o meu custo meta e vou revisando ele periodicamente, de forma a incrementar a eficiência do meu processo produtivo. Quais seriam as vantagens então do custo Kaizen? Primeira delas, o engajamento de toda a equipe. É fundamental que toda a equipe esteja engajada para melhoria contínua do processo. E além disso, a redução contínua de custos. Se eu sempre vou fixando metas melhores, metas mais austeras ou mais arrojadas, digamos assim, eu sempre vou ter uma redução contínua de custos. Então é isso que prevê o custo Kaizen, que é muito utilizado hoje na prática, apesar de não ser muito nomeado. Além disso, a gente tem algumas desvantagens. Uma delas é o conflito entre áreas. Então, se alguma área está querendo bater alguma meta muito austera, de uma certa forma ele pode até prejudicar outra área que não está sendo muito eficiente. E além disso, eu tenho a exaustão dos funcionários. Bom, chega um momento que o pessoal já se incomoda. Olha, sempre tem que bater meta, nunca estou conseguindo atingir as metas, a gente está sempre distante das metas. E essa é o meta, e todos os gestores vêm com cobranças incisivas. Então, chega um momento que dá a exaustão dos funcionários. Nós vimos então três conceitos fundamentais do planejamento e controle de custos: custo padrão, custo meta e custo Kaizen.
São conceitos, pessoal, muito vastos, de ampla literatura, que eu recomendo que vocês procurem estudar para aplicação na empresa que vocês forem trabalhar. Nós vimos hoje só uma breve introdução, para que vocês tenham um breve conhecimento sobre a temática. Por hoje seria isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção de todos e bons estudos. Até mais!